Gênesis capítulo 17, apenas o versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Repito o texto. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amado Deus, eterno Pai, fala, Pai, ao nosso coração nesta hora, quando mais uma vez necessitamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, que nós possamos aprender do Senhor, que não sejamos meros ouvintes, mas sejamos, acima de tudo, praticantes da palavra do Senhor. Portanto, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar, possa agir, possa transformar as nossas vontades, o nosso ser, e assim, Senhor, cumpramos o que Tu desejas de cada um de nós. Fala, Pai, ao nosso coração. É a oração que fazemos com ações de graças em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de, nesta oportunidade, compartilhar com você que nos ouve sobre um pouco da vivência com o Senhor, compartilhar sobre o tema Anda na minha presença. Foi a declaração feita por Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, a Abrão, quando ele atingira os seus 99 anos. As grandes bênçãos de Deus que foram anunciadas, que foram prometidas a Abrão, elas, na verdade, estavam prestes a se concretizarem na vida dele. E a palavra do Senhor nos mostra, queridos, que ele, então, chegado à idade, ou atingindo a idade de 99 anos, o Senhor lhe aparece e expressa essa verdade, expressa esta palavra imperativa, uma ordem de Deus, uma direção, não apenas direção, mas acima de tudo, uma ordem de Deus para Abrão. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Há um período da história, já no finalzinho do Império Romano, quando já se sabia que as barreiras, as fronteiras, as defesas do grande Império Romano não resistiria à investida dos bárbaros sobre eles, e que estava prestes a ruir aquele império que durou para mais de 7 séculos. Nós sabemos que na história se estabeleceu então entre os romanos uma prática que fora conhecida como carpe diem. E nessa prática, na verdade, era algo mais ou menos assim. O soldado sabia, o povo sabia que a derrocada seria uma realidade, que a invasão seria certa, que a destruição estava prestes a acontecer. Então, o cidadão romano, os soldados romanos passaram a viver e a usufruir de tudo que eles poderiam usufruir nessa existência
exatamente no dia que eles estavam vivendo. E aí então adotou-se uma prática desenfreada de busca pelos prazeres mundanos, pela satisfação da carne, porque eles não sabiam se viveriam um dia a mais. Esse carpe diem fez com que a sociedade romana se deteriorasse, mesmo antes da derrocada final da invasão dos bárbaros. Infelizmente, queridos, nós temos visto e observado nesses últimos tempos, depois de declarada essa chamada pandemia, nós temos visto nesses últimos tempos que muitas vidas, muitas pessoas têm vivido da mesma maneira como viveram os soldados e os cidadãos do Império Romano nos seus últimos dias, nos seus derradeiros dias. Ouvimos dias atrás noticiários falando de uma flexibilização no distanciamento social. E algumas cidades optaram em uma abertura. Em consequência disso, as pessoas se lançaram nos bares, nas noitadas, como se tivessem apenas aquele tempo para satisfazer os seus prazeres, para satisfazer as suas vontades. Bares lotados, baladas bombando, como dizem por aí. E a verdade é, queridos, que o mesmo sentimento, a mesma atitude adotada pelo cidadão do Império Romano, juntamente com seus soldados, naqueles dias finais do Império Romano, tem sido adotado por muitos no tempo presente. Expressão muito comumente usada em décadas passadas, alguns têm adotado no tempo presente. Acaba não, mundão. Ou seja, vou usufruir de tudo aquilo que me satisfaz, tudo aquilo que me alegra, tudo aquilo que enche o meu coração, porque eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade do homem. Essa é a mentalidade, acima de tudo, querido, do homem sem Deus. Essa é a mentalidade, acima de tudo, queridos, você que nos ouve, essa é a mentalidade, acima de tudo, daqueles que não têm nenhuma direção de Deus, nenhuma ação do teu Espírito nas suas próprias vidas. Nós encontramos aqui, no texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 17, versículo 1, uma realidade totalmente diferente. Abraão, aguardando o cumprimento das promessas do Senhor, depois de fazer algumas tentativas e concessões para que essa promessa se cumprisse na vida, através da sua serva, de um filho que fora gerado, Ismael, agora Abraão, já aos 99 anos, recebe a visitação do Senhor e o Senhor lhe aparece e lhe diz: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. A proposta de Deus, queridos, para uma vida de êxito, a proposta de Deus para uma vida abençoada, a proposta de Deus, queridos, para uma vida que faça diferença na geração e depois dela. A proposta de Deus para uma vida que deixa um legado que outros vão seguir, que vão se inspirar, querido, é totalmente diferente daquela lá do Império Romano e é totalmente diferente daqueles que na nossa geração têm escolhido satisfação imediata ao invés de agradar e satisfazer a Deus. As grandes bênçãos que Deus prometera a Abraão, estavam elas subordinadas à fidelidade do seu servo. As grandes bênçãos de Deus prometidas a Abraão estavam subordinadas a esta expressão: anda na minha presença e ser
anda na minha presença e ser perfeito. Esta é uma condição imutável. Esta é uma condição inarredável. Esta é uma condição, queridos, que se aplica não apenas à pessoa de Abraão nesse texto, mas é uma condição que se aplica a nós também no tempo atual. Porque se queremos ter êxito, independentemente das lutas, dos problemas, das dificuldades, independentemente dos contratempos, independentemente de tudo contrário que possa se manifestar, o segredo continua o mesmo: andar na presença de Deus. Você tem andado na presença de Deus? É uma pergunta que você precisa responder. Você tem andado na presença de Deus? Quando Deus fala a Abrão, que depois vai ter o seu nome mudado para Abraão, andar na presença de Deus, querido, significa muitas coisas para a nossa vida e nós precisamos estar cientes disso. Andar na presença de Deus é preciso e é necessário nesses tempos, nesses dias, de tantas incertezas e de tantos problemas rondando a nossa existência, as nossas vidas. Andar na presença de Deus é preciso para que Deus santifique os nossos olhos. É preciso andar na presença do Senhor para que Deus santifique os nossos olhos. Ah, queridos, se você lembrar bem, e se você não lembra, quero recordar-lhes que lá nos primeiros capítulos de Gênesis, conforme o texto nos registra no capítulo 3, no versículo de número 6, a queda dos nossos primeiros pais começou exatamente com o olho, ou os olhos, com os olhares voltados, como diz o versículo de número 6, no capítulo 3 de Gênesis, que diz: vendo que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos. É preciso andar na presença de Deus, para que os nossos olhos não sejam atraídos por aquilo que não cumpre, que não faz, que não é a vontade de Deus. É preciso andar na presença de Deus, queridos, para que nossos olhos estejam fitos, estando fitos nele, voltados para ele, nós possamos de fato ter a direção dele para as nossas vidas, para as nossas existências. Ainda no livro de Gênesis, você verá que Ló, levantando o seu olhar ambicioso, Ló, sobrinho de Abraão, levantando o seu olhar ambicioso, ele viu e escolheu para si as campinas do Jordão, mas não se atentou para as consequências de estar residindo entre aqueles habitantes, aqueles homens de Sodoma. Ele não mensurou, não pesou, não analisou, ele não avaliou as consequências, simplesmente os seus olhares se voltaram para aquela campina bela, bonita. Nem tudo que atrai aos olhos, queridos, é de fato algo que vem nos abençoar. Foi assim na vida de Ló. Por isso que é necessário andar na presença do Senhor, como ele fala e ordena a Abraão e a nós também: anda na minha presença. Davi, o rei Davi, diz a palavra, queridos, que ele cometeu o pecado de adultério com Batseba. E o cometer do pecado de adultério com Batseba fez com que a espada sobreviesse ao seu reino, a vergonha sobreviesse à sua casa. Sim, querido, por causa dos seus olhos. Ao invés dele estar no campo de batalha juntamente com seus exércitos, ele estava na sua residência, estava ali de forma ociosa e andando de um lado para o outro no pátio. Ele vê
aquela mulher se banhando e os seus olhos fitos nela, o seu coração foi direcionado a essa prática odiosa que o leva a uma derrocada terrível, tendo a espada e tendo não apenas a espada, mas a vergonha sobre a sua própria casa. Anda na minha presença, diz o Senhor ainda hoje, para que eu santifique os seus olhos, diz o Senhor. Anda na minha presença. Talvez seja por isso, queridos, que as Escrituras afirmem em Mateus capítulo 6, versículo 22, a verdade seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Muito mais do que isso, queridos, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29, onde está escrito: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Quando Abraão é convocado por Deus, é ordenado, dirigido por Deus, a andar na presença dele, é provável que esta palavra soasse de forma imperativa, em forma de ordenança, no sentido de que, estando na presença de Deus, os seus olhos seriam santificados. Louvado seja o nome do Senhor. Anda na presença de Deus. Esta palavra é para mim e para você ainda hoje. Anda na presença de Deus, para que tenhas os seus olhos santificados hoje. Quando nós temos tantas influências, queridos, da mídia em especial, quando nós temos tantas influências ao nosso redor de exemplos que se tornaram padrão na sociedade, mas exemplos esses condenados pela palavra do Senhor, nós precisamos ter os nossos olhos santificados, nós precisamos ter os nossos olhos consagrados, nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor, e nós só o teremos se de fato andarmos, persistirmos em andar na presença do Senhor. Mas em segundo lugar, queridos, o texto me leva a pensar, o texto que estamos avaliando é Gênesis capítulo 17, o versículo 1, que quando Deus fala a Abrão, sobre a necessidade de andar na presença dele e ser perfeito, penso ainda que Deus estava querendo dizer a Abraão, como diz a nós também, que andar na presença do Senhor é necessário para que Deus santifique os nossos pensamentos. Anda na minha presença, diz o Senhor, para que eu, o Senhor, santifique os teus pensamentos. Ah, queridos, pensamentos maliciosos, pensamentos impuros, enfraquecem a nossa fé, enfraquecem, querida, a nossa fé, usurpam, roubam o poder da oração. Pensamentos maliciosos, impuros, pensamentos que não estão alinhados com a vontade, com o querer e com a palavra do Senhor, querido. Esses pensamentos, eles tendem a nos levar, esses pensamentos tendem a preparar o homem para o caminho da infidelidade e também, consequentemente, da queda fatal, da queda total. Há uma caminhada progressiva nesse sentido, porque, na verdade, nós sabemos muito bem que os pensamentos geram atitudes, e as atitudes, elas sendo repetidas, tornam-se hábitos. E à medida que os pensamentos, as atitudes e os hábitos estão alinhados com a vontade do Senhor, consequentemente, queridos, nós vamos fazer a vontade do Senhor em quaisquer que sejam os desafios da nossa existência.
Quando Deus fala a Abrão, olha, anda na minha presença e ser perfeito, Ele estava dizendo exatamente, querido, provavelmente querendo dizer, olha, anda na minha presença para que eu santifique os teus pensamentos. Porque eu conheço a sua mente, conheço o seu coração, conheço o que vai dentro de você. E é somente na presença do Senhor, querido, que nós havemos de vencer. Sabe por quê? Sabe por quê, querido? Seja sincero, humilde e ore como salmista. Sincero, humilde, ore como salmista. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Sonda-me, ó Deus. Salmo 139, prova-me. Versículo 23, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto, pelo caminho eterno, pelo caminho do Senhor. Estou parafraseando o texto. Sim, queridos, é preciso ser sincero e humilde para nos inclinar diante do Senhor e dizer, ó Senhor, eu preciso estar na tua presença, eu preciso andar na tua presença, para que tu santifiques, para que tu purifiques, para que tu renoves, para que tu, Senhor, faça o que seja necessário, mais de ti, Senhor, menos de mim, e consequentemente a tua vontade há de prevalecer, a tua vontade há de persistir na minha vida, na minha existência, em tudo que eu faço, em tudo que eu deixe de fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, desse mundo. Ah, queridos, nós temos uma tendência muito grande, muito fácil, de nos dispersar com os atrativos do mundo, com os atrativos que são colocados diante de nós. Hoje, iminentemente nós somos uma sociedade tecnológica, onde os recursos surgem diante de nós. Lá na década de 90, no início da década de 90, Bill Gates já dizia que nós viveríamos, século XXI seria a era da velocidade. E nós estamos vivenciando isso aí. Estamos experimentando essa realidade. Mas é preciso então, para viver na presença, estar, permanecer na presença de Deus, para que Ele santifique os nossos pensamentos, é preciso buscar as coisas lá do alto. Mateus capítulo 12, versículo de número 35 diz assim, o homem bom tira do bom tesouro, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Ou seja, se nós priorizamos a presença de Deus, se nós priorizamos as coisas de Deus, se nós priorizamos buscar as coisas lá do alto, não haverá espaço na nossa mente, no nosso coração, não haverá espaço para que os pensamentos ruins, negativos, contrários e odiosos à vontade e o querer do Senhor, queridos, eles dominem a nossa mente, dominem o nosso ser, dominem a nossa vida. O apóstolo Paulo, compreendendo bem o valor dessas coisas, ele ensinou, finalmente, irmãos, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Anda na minha presença, é a palavra de Deus declarada a Abrão em Gênesis 17, versículo 1. Anda na minha presença, é a palavra de Deus para mim e para você nesse tempo atual, nesse tempo presente, porque andando na presença do Senhor,
É a única maneira de ter os nossos pensamentos, santificados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fico olhando ainda para o texto da palavra, queridos. E eu vejo aqui, quando Deus fala a Abrão, anda na minha presença e ser perfeito, dando a ele uma condição, dando a ele, queridos, uma maneira a qual ele deveria estar subordinado para usufruir das bênçãos do Senhor na sua vida. Eu vejo, queridos, que essa palavra também ela se aplica a nós da seguinte forma. Deus dizendo a Abraão, anda na minha presença. Deus dizendo a nós também. Deus provavelmente quisesse dizer, para que eu santifique as tuas palavras. Para que eu santifique as tuas palavras. Ah, querido, sobre qualquer assunto, em qualquer lugar, em casa, na igreja, entre amigos, no comércio, no dia a dia, com pessoas amigas, próximas ou estranhas, ou não tão conhecidas, com adultos e com crianças. As nossas palavras devem ser palavras que edificam aqueles que ouvem. E quantas vezes nós, queridos, também, da mesma forma, temos vivido uma vida fora dos padrões da palavra do Senhor no que diz respeito a esse quesito. Quantos de nós, queridos, temos vivido distante do Senhor no que diz respeito a essas verdades? Quantos de nós, queridos, temos vivido sendo dispersos e desatentos no que diz respeito à palavra do Senhor? Anda na minha presença, diz o Senhor. Anda na minha presença, diz o Senhor, para que eu santifique as tuas palavras. Porque em qualquer circunstância, em qualquer momento, com qualquer tipo de pessoa, adulto ou criança, as nossas palavras devem edificar as nossas vidas. As nossas palavras devem edificar aqueles que estão ao nosso redor. As nossas palavras, queridos, devem ser palavras que venham abençoar. As nossas palavras devem ser palavras que venham, de fato, ser pedra de passagem e não pedra de tropeço. Ah, queridos. Tiago, capítulo 3, versículo 10, nos afirma a palavra do Senhor. Da sua boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, não há como prover, não há como sair de uma mesma fonte água boa, limpa, potável, insípida, ou ao mesmo tempo uma água ruim, uma água salobra. Não. Tiago capítulo 3, versículo 5 diz ainda: Vede, irmão, como uma fagulha põe em brasa toda grande selva. Ele está falando da nossa língua, que muitas vezes sem percepção, muitas vezes sem uma análise do alcance e das consequências, emitimos pareceres, emitimos palavras, comentários, dos quais, queridos, viremos ou havemos de nos arrepender. Por isso é necessário, para que tenhamos na nossa boca e dela sair palavras que edifiquem aqueles que estão ao redor e glorificam ao Pai que está no céu, é preciso que nós vivamos na presença do Senhor. Andemos na presença de Deus, como é a proposta do Senhor a Abraão, como é a proposta dele a mim e a você nesse dia. Nessa época, muito mais do que em qualquer outro tempo, porque é o tempo que estamos vivendo, nós precisamos, na verdade, redescobrir
aquele questionamento daquela literatura lá da década de 70. O que faria Jesus nos teus passos? O que faria Jesus nos teus passos? Essa verdade também foi cantada pelo grupo Novo Alvorecer. O que faria Jesus nos teus passos, lado a lado, passo a passo? Será que ele faria o que eu faço? Será que ele faria o que eu faço? É preciso andar na presença do Senhor para que nós tenhamos as nossas palavras santificadas, para que da nossa boca saiam palavras que edifiquem, saiam palavras que glorifiquem o Pai, saiam palavras que abençoem. É preciso ter cuidado, sim, querido, com tudo aquilo que proferimos, com tudo aquilo que sai da nossa boca, que nós não sejamos, queridos, confundidos com aqueles que não têm nenhum compromisso com o Senhor da palavra e com a palavra de Deus. Que nós não sejamos confundidos, querido, com aqueles que na verdade alegram as pessoas ao redor com palavras jocosas, com piadas engraçadas, mas que ao sair dali da presença dessas pessoas tudo se perde e nada é aproveitado, nada edifica, nada constrói, nada influencia positivamente na vida daqueles que estão ao nosso redor. Anda na minha presença, diz Deus a Abraão, como diz a nós também. Sabe por quê, queridos? Há bênçãos que vêm para todos, porém há bênçãos que são condicionais, há bênçãos que são gerais, mas existem bênçãos que são especiais, bênçãos que abundam na vida daqueles que de fato se alinham com a palavra e o querer do Senhor. Se Deus coloca diante do Senhor, de Abraão, se Deus coloca diante de Abraão essa proposta, é porque Abraão poderia de fato assimilar aquela proposta e colocá-la em prática. Se Deus colocou na sua palavra, inspirado pelo Espírito de Deus, essa palavra que torna-se palavra para mim e para você hoje, anda na minha presença e ser perfeito, é porque há possibilidade sim de andarmos na presença do Senhor e sermos perfeitos quando caminhamos na dependência dEle. Quando caminhamos na dependência do Teu Espírito, na direção daquele que nos instrui, daquele que nos ensina, daquele que aponta o caminho, daquele que aplana a nossa vereda. É preciso diariamente orar como Davi orou. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Põe, Senhor, uma guarda, uma proteção. Alguns traduzem, põe um anjo na minha boca. Uma proteção para que os meus lábios protegidos, eles venham a proferir somente aquilo que agrada ao Senhor, satisfaz a tua vontade e edificam a vida daqueles que estão ao nosso redor. Queridos, para que nós de fato possamos viver dias abençoados e abençoadores nesse tempo presente, é preciso nos atentar para o que a palavra de Deus nos instrui. E não existe fórmula mágica, não existe uma instrução miraculosa, tão somente a palavra de Deus, que para nós é regra de fé e prática. É preciso tão somente ouvi-la, é preciso tão somente colocá-la em prática, é preciso tão somente obedecê-la. Anda na minha presença, diz o Senhor, para que eu possa santificar os teus olhos, para que eu possa santificar os teus pensamentos, para que eu possa santificar as tuas palavras. Deus continua dizendo essas verdades para mim e para você, hoje, aqui, agora. Que eu e você possamos responder ao Senhor: Senhor, olha, eu quero viver na tua presença, sim, para que a beleza de Cristo se veja em mim, para que o caráter de Jesus seja moldado em mim,
para que a pessoa de Jesus seja vista em mim através de atitudes de mansidão, de amor, de dedicação, de serviço, de consagração, e ao mesmo tempo nós possamos ser exemplos para aqueles que estão ao redor, como Paulo fora exemplo, juntamente com Timóteo, aos crentes lá de Tessalônica, ao ponto de dizer, eles foram imitadores nossos e do Senhor. Se eu e você andar de fato na presença do Senhor, como Ele deseja que nós andemos, não será diferente do que foi com Paulo, Silvano, com Timóteo, junto aos Tessalonicenses. Pelo contrário, teremos modelo, serão eles imitadores nossos e serão, consequentemente, imitadores do Senhor. Eu encerro essa palavra dizendo que está registrado no profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Tudo que Deus quer de nós, que andemos humildemente com Ele, na presença dEle, para que Ele santifique o nosso pensamento, para que Ele santifique os nossos olhos, para que Ele santifique as nossas palavras, para que Ele santifique o nosso ser e façamos diferença nesse tempo, para a glória, honra, louvor e exaltação dEle mesmo. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, estamos prosseguindo já para o término desse culto e dessa transmissão. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando tudo que diz respeito a você. Que você possa continuar firme na presença do Senhor, andando na presença dEle. As lutas, as dificuldades, os problemas são passageiros, momentâneos. Não são para comparar com a glória do porvir a ser revelada em você que é de Jesus. Então se aproprie da bênção de Deus e da direção que Ele te dá nessa noite. Anda na presença do Senhor.